Bem-vindos a mais uma incrível jornada pela mitologia romana. Vamos mergulhar no fabuloso mundo dos mitos antigos para explorar a emocionante saga de Rômulo e Remo, que, segundo a tradição, teria ocorrido por volta do ano 753 a.C., marcando o nascimento lendário da grandiosa cidade de Roma. Este é o ponto de partida da narrativa que nos levará a desvendar como esses gêmeos, filhos de Marte e Rhea Sílvia, desafiaram o destino, superaram a adversidade e forjaram os fundamentos da Roma antiga. Junte-se a nós nesta jornada repleta de intrigas divinas, bravura e fundações épicas. Mitologia romana, a lenda de Rômulo e Remo. Rhea Sílvia era filha do rei Numitor, que foi destronado por Amulio. Ao usurpar o trono de Numitor, Amulio matou os filhos do rei e forçou Rhea a tornar-se uma virgem vestal, para que não tivesse marido, nem filhos ou netos, que pudessem vir a vingar a usurpação do trono. Um dia, ela foi buscar água na fonte do bosque sagrado de Marte, quando o próprio Deus desceu do céu e a seduziu. Rhea Sílvia fez o que pôde para esconder a gravidez, e 9 meses depois deu à luz 2 rapazes gêmeos, Rômulo e Remo. Amulio não acreditou na história do deus, e a jogou no rio Tibre, onde o deus do rio Tiberino lhe salvou a vida, casou-se com ela e a transformou em deusa. Amulio deu ordem para que os bebês gêmeos fossem colocados em uma arca de madeira e lançados ao rio, tal como na mitologia grega, pretendia assim evitar o crime de sangue. O Tibre arrastou-os até a colina do Palatino, onde a arca se abriu e eles foram depositados sob uma figueira. Essa virada sombria na história dos irmãos marcou o início de uma jornada incrível e lendária, que culminaria na fundação de Roma. Você ficou intrigado com a emocionante história de Rômulo e Remo e deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a mitologia romana e antiga Roma? Temos uma ótima notícia para você! Em parceria com a Amazon, oferecemos uma seleção cuidadosamente escolhida de livros que abordam esse fascinante tema. Na Amazon, você encontrará uma variedade de títulos sobre a mitologia romana, a fundação de Roma, as lendas dos deuses romanos e muito mais. Com entrega rápida e segura, a Amazon é a melhor escolha para ampliar seu conhecimento. Não perca a oportunidade de adquirir livros incríveis sobre a história e mitologia romana. Visite o link na descrição abaixo e embarque em uma jornada de descobertas que o levará ainda mais fundo nos caminhos da história. Compre agora e comece a sua jornada de conhecimento. Se inscreva no canal Caminhos da História para continuar explorando a história conosco. Obrigado por seu apoio! Os bebês foram encontrados por uma loba por volta do ano 753 a.C. que, em um ato surpreendente de proteção e cuidado, os amamentou e cuidou deles. Ela tinha acabado de parir e não se importou de amamentar junto com os seus também estes filhos de humanos que não paravam de gritar. O guardador de porcos do reino viu esta cena extraordinária e pensou logo que algum deus estava a proteger os filhos de Rhea Sílvia. Então ele levou as crianças para casa e, como a mulher tinha tido um bebê que nascerá morto, criaram as crianças como se fossem seus filhos. Rômulo e Remo cresceram mostrando a natureza guerreira do pai, dispensando a justiça para punir os erros e adorando a caça. Este episódio lendário não apenas assegurou a sobrevivência dos gêmeos Rômulo e Remo, mas também simbolizou a força e o destino que moldariam o futuro da cidade de Roma. A imagem da loba com os gêmeos alimentando-se sob sua proteção se tornaria um ícone duradouro na mitologia romana, representando a fundação da cidade e seu crescimento em um dos maiores impérios do mundo antigo. Um dia, quando os rapazes já eram jovens, Remo foi capturado e levado para Numitor. Rômulo estava com vontade de contra-atacar e libertar o irmão, mas o pai adotivo acabara de lhe revelar a verdade sobre a origem dos gêmeos e planejaram juntos não apenas resgatar Remo, mas conquistar o reino que tinha sido usurpado do avô, Numitor. Em simultâneo, Numitor tinha acabado de saber quem eram os gêmeos, ao inquirir o prisioneiro Remo. Os irmãos não tardaram a juntar-se e a desencadear um ataque ao rei Amulio com o apoio de Numitor. A ofensiva foi bem sucedida, o usurpador foi morto e Numitor recuperou seu reino, restaurando a linhagem legítima de Alba Longa. Em um momento monumental da história,
Em 21 de abril de 753 a.C., Rômulo, o mais velho dos irmãos, traçou os limites da cidade de Roma no Monte Palatino, marcando o início daquela que se tornaria uma das maiores civilizações da história da humanidade. Esse ato simbólico marcou o nascimento da lendária cidade de Roma, estabelecendo seus alicerces e iniciando uma jornada que moldaria o curso da história ocidental. Existem diversas versões sobre os desentendimentos que destruíram o amor fraterno entre Rômulo e Remo. Segundo uma delas, Numitor deu permissão para que fosse construída uma nova cidade e a luta entre eles começou por causa da colina que devia ser escolhida para iniciar a construção. Quando as profecias se pronunciaram a favor de Rômulo, ele começou a escavar um fosso para delimitar a nova cidade, tendo dado ordem aos seus homens para matarem quem o passasse sem autorização. Remo censurou o irmão, dizendo que o fosso era demasiado estreito. Todos os inimigos poderão saltar esta vala com esta facilidade, disse ele, e saltou. Imediatamente um dos homens que estavam a trabalhar, atravessou-o com a espada por entrar sem autorização. Uma outra versão refere que foi o próprio Rômulo quem matou o irmão, dizendo, assim se destroem todos os invasores. O mito da fundação de Roma, portanto, obteve a sua glória imperial não apenas do deus da guerra, mas também da morte de um irmão pelo outro. Roma foi fundada sobre um crime, mas ao contrário do que sucedia nos mitos gregos em que as maldições caíam sobre as famílias e prolongavam-se por gerações, este mito romano termina com a morte de Remo. Rômulo tornou-se o primeiro rei de Roma, tendo sido finalmente divinizado sob o nome de Deus Quirino. A lenda de Rômulo e Remo, ao longo dos séculos, tornou-se mais do que uma mera narrativa mitológica. Ela se transformou em um símbolo duradouro da determinação e da força do povo romano. Essa história, que remonta a aproximadamente 753 a.C., estabeleceu não apenas a origem mítica de Roma, mas também a tenacidade do seu povo em enfrentar desafios e adversidades. Hoje, as ruínas de Roma ecoam a história de uma cidade que cresceu a partir de humildes começos, graças à visão e coragem desses gêmeos lendários. Os monumentos, templos, anfiteatros e estruturas arquitetônicas testemunham o legado de Roma e a influência duradoura que essa civilização deixou para o mundo. A jornada de Rômulo e Remo, da infância abandonada às margens do Tibre, até a fundação de uma grande civilização, inspira-nos a entender a capacidade da humanidade de superar obstáculos e criar legados duradouros. O tema da mitologia romana, em especial a história de Rômulo e Remo, oferece um fascinante vislumbre das raízes da grande civilização romana. Essas lendas míticas não são apenas histórias, mas símbolos de perseverança, resiliência e visão que inspiraram gerações. Hoje, exploramos a jornada extraordinária dos gêmeos que deram origem a Roma, um império que moldou o curso da história. Se você apreciou esse mergulho na mitologia romana e na história de Rômulo e Remo, convidamos você a se inscrever no nosso canal, Caminhos da História, para mais conteúdo envolvente que nos levará a explorar os caminhos do passado. Para aqueles que desejam apoiar nosso trabalho e contribuir para a continuidade deste projeto, a chave Pix estará disponível na tela. Sua generosidade é fundamental para nos ajudar a continuar compartilhando histórias e descobertas fascinantes com todos os amantes da história. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco e por seu apoio contínuo. Até a próxima viagem no tempo!